Nuestra exposición va a estar dividida en 6 partes. Una introducción, 4 capítulos y la conclusión. Consideramos en primer lugar que la entrada del Verbo eterno en la realidad temporal cambió radicalmente la relación del ser humano con lo divino, abriendo para los hombres la posibilidad de hacerse hijo de Dios, por el camino que después de la ruptura del pecado fue abierto por el sacrificio del hombre Jesucristo. Essa realidade suscita algumas interrogantes. É necessário o sacrifício? Ou basta um pedido de perdão? A humanidade participa em este sacrifício? Essa participação humana se renueva sacramentalmente? É, portanto, uma problemática de estrutura tríplice. Primeiro, o valor intrínseco do sacrifício de Cristo. Segundo, a participação antropológica de Maria neste sacrifício. E, por último, a atualização dessa participação no memorial litúrgico do mistério pascual do Senhor. Temos, assim, um problema, 3 interrogantes, que se ordenam a modo de trípode, conduzindo à hipótese estudada. Havendo Maria participado ativamente no sacrifício de Cristo, ela está presente ao mesmo nível que estuvo no Calvário, em toda a atualização litúrgica do sacrifício redentor de Cristo, é dizer, em toda missa celebrada. Les invito a conhecer uma breve síntese desta investigação que agora é oferecida à comunidade acadêmica. Em la estrutura da economia salvífica, é muito importante o tema do sacrifício, por isso, no primeiro capítulo, analisamos esse tema. Considerando que o antropocentrismo moderno exalta ao homem exitoso em contraposição ao esse homo apresentado por Pilato. Colocando, portanto, em tela de juízo em nossos dias, um dos conceitos básicos da redenção cristiana, o sacrifício de Cristo. Sin embargo, a revelação, a teologia, o magistério, a eucologia evidenciam o mistério pascual de Cristo, que inclui seu sacrifício na cruz, como centro de toda a economia salvífica posterior à realidade do pecado. Quando falamos em sacrifício, devemos considerar que o sacrifício pertence ao ato simbólico e é o ponto inicial da relação do ser humano com seu Criador. O sacrifício consiste em fazer passar um ente da esfera de lo profano à esfera de lo sagrado, através de atos que sejam onerosos à natureza humana. Para ser irrevocável este acto, se utilizava antigamente a cremação da vítima, a efusão de líquido e a morte de animais. Sua meta era a restituição, objetivando a comunhão com a divindade, sendo essencialmente um acto de amor. De modo que não existe sacrifício sem amor, nem existe amor sem disposição ao sacrifício. Sin embargo, houve desviações em outras épocas do cometido essencial do sacrifício, separando o sacrifício exterior da atitude interior. E essas desviações foram reprochadas por Deus, que disse: eu estou harto de tus sacrifícios. E sobre esse tema é muito importante considerar a figura do servo de Yahvé, que é uma clara novidade no messianismo judeu. O servo de Yahvé, profetizado por Isaías, prefigura o amor solidário de Cristo hacia os pecadores, evidenciando aqui um ponto importantíssimo, que o sacrifício mais sublime é o oferecimento de si mesmo, como Cristo lo hizo em la cruz. O sofrimento é comum a todo sacrifício se alcançar a remissão. Lo central, portanto, não é a sangre. Lo central é a totalidade del amor. Assim, Cristo evidencia uma doble novidade. Primeiro, o sacerdócio único. Segundo, a universalidade de seu sacrifício, que é totalmente diverso da impotência sacrificial paleotestamentária. A paixão se inaugura, nos explica São Juan, com o oferecimento da última cena, em la qual o móvel do sacrifício, subraya o evangelista, é o amor. O sacrifício se consumará em la cruz, pero o móvel é o amor que Deus tem por la humanidade. A inteligência do aspecto sacrificial em la economia salvífica progressa bastante na teologia, pero especialmente em la teologia escolástica. Por exemplo, para San Anselmo, o pecado consiste em não dar a Deus o honor devido.
E, portanto, o sacrifício, a satisfação para Anselmo, será a restituição do honor quitado. Pero Lombardo, a sua vez, pensa que é necessário haver em um homem tanta humildade que fosse provechosa para todos, abrindo o reino celestial e rompendo a possessão do diabo sobre a humanidade. Santo Tomás pontualiza a eficácia da sangue de Cristo para alcançar a remissão. É sacada de lo nuestro e com um valor infinito. Tomás considera o sacrifício a clave do movimento de volta a Deus, reconhecendo a insuficiência humana e a natural submissão ao Criador. Ele recorre a um conceito judaico de memorial para explicar o único sacrifício de Cristo e as múltiplas celebrações eucarísticas. O caráter sacrificial da liturgia eucarística foi posto em tela de juízo por Lutero por desvalorar a participação humana no ato salvífico. Cerrando a questão, o Concílio de Trento definiu que a missa é verdadeiro sacrifício instituído por Cristo, com um mandato expresso de renovação por seus apóstolos e sucessores, prolongando assim na história seu sacrifício e seu sacerdócio. O tema floresce na primeira metade do século XX, preparando para a compreensão da centralidade do culto litúrgico, que é cumbre e fonte de toda a vida eclesial. Por isso nos diz o Concílio Vaticano II, a obra de nossa redenção se efetua quantas vezes se celebra no altar o sacrifício da cruz. Na atualidade, René Girard considera os sacrifícios consequência do desejo mimético, originando o mecanismo victimário e a execução de um chivo expiatório, que restauraria a unidade social, canalizando a vingança. Em seu entendimento, Jesus aceita morir para ser impossíveis os sacrifícios sangrentos, desnudando assim toda simulação e convertendo-se em el Cordeiro de Deus que destrui a eficácia do processo victimário. Considerando o sacrifício com a realidade humana de Cristo, nos coloca exatamente a pessoa de Maria no centro de toda a soteriologia cristiana, despertando, portanto, o interesse de conhecer o grado de participação de Maria nesse sacrifício, tema do segundo capítulo, onde analisamos a participação oferente de Maria na história da salvação. É interessante observar que a palavra oferecimento indica o núcleo da fé de Maria. Su hágase em mim caracteriza a incondicionalidade da esclava do Senhor. Podemos considerar isso como a expressão feminina da figura do servo de Yahvé, que foi compreendida por Simeão, que associa o traspassamento do coração de Maria com a morte do servo. Decía Isaías, foi transpassado por nossas rebeldias. Maria se associa e consciente em la imolação da vítima que ella mesma havia engendrado, lo que é claramente reconhecido por Cristo, que la distingue dentre as demás pessoas que estão junto à cruz. Dizendo-lhe a Juan, "He aqui a tu madre", Jesus responde à pergunta de Nicodemo, indicando o modo de entrar de novo no seno da madre para ser-se hijo de Deus. É hacer-se hijo de Maria através do novo parto de los hijos nascidos do sacrifício de Cristo. Essa ideia do parto doloroso de Maria aparece por primeira vez na exégese de São Roberto de Deutz, que une a hora de Cristo com a hora de Maria. Devemos considerar que a aceitação de Maria ao sacrifício de Cristo foi antecipada, como antecipada foi sua remissão. Em cada acontecimento salvífico, ela atualizava sua aceitação em total disponibilidade ao Senhor. Pero aqui sai ao passo um interrogante. Maria entendeu no momento de la anunciação sua condestinação maternal sacrificial? Ela não poderia ser uma madre improvisada. Maria estava preparada para esse cometido e por ello é la llena de gracia, título que recebe antes de aceitar ser madre de Deus, devendo, portanto, ter consciência de sua missão para que seu consentimento fora válido. Estaríamos minimizando a colaboração de Maria se reduzíssemos sua eficácia à formação da vítima que posteriormente seria imolada por nós. E no seno de Maria não se formou simplesmente um homem.
En el seno de María se formó la cabeza del cuerpo místico, esa realidad soteriológica que posibilita la participación en los frutos conquistados por Cristo. Nace ahí un nuevo tiempo mesiánico abierto por la palabra de una virgen, cuando la mudez de un sacerdote cerró definitivamente la antigua alianza. Así, sacrifício eucarístico, comunhão sacramental, igreja, sacerdócio cristiano, assembleia, são intrinsecamente consequentes da existência real del cuerpo de Cristo que é engendrado no seno de Maria com seu consentimento livre. Isto evidencia que existe uma relação entre a encarnação, a igreja e a Eucaristia. A encarnação continuada em certa medida na Eucaristia, afirma Juan Pablo II, encontra seu pleno desenvolvimento em la eficácia sobrenatural da Igreja. Atualmente, a Eucaristia é oferecida por la Igreja em unidade lógica e disparidade cronológica. En el Calvário, o oferecimento de Maria se dava de modo análogo, pero em unidade lógica e cronológica, em que o aspecto sufriente tomava conta de todo seu ser, unida à la paixão com sua compaixão total e íntegra. Portanto, Maria gestou, preparou e ofereceu o cordeiro que Deus enviou para ser imolado por los pecados del mundo. A liturgia eucarística é a atualização da história da salvação. E o vetor orientativo do estudo da atualização litúrgica da participação de Maria no período pós-pascual encontra sua base teológica em dois pontos importantíssimos. Primeiro, a encarnação do Verbo em seu seno. E segundo, a união ao sacrifício de seu Filho, no qual ela dava seu consentimento a sua imolação como vítima, afirma Benedicto XVI. O caráter memorial da liturgia é útil para fundamentar esta participação mariana, permitindo conhecer como se dá a atualização do acontecimento salvífico em la dinâmica sacramental. E a partir desse ponto podemos traçar a relação entre a participação de Maria e sua atualização litúrgica, onde atua o mesmo Espírito Santo que barrou sobre ela, abrindo as portas da sacramentologia antropológica cristã. Consideramos assim que o sacrifício salvífico é operado por el homem Jesucristo, cuja passibilidade à morte existe a partir del fiat que representou a aceitação de toda a humanidade ao projeto salvífico de Deus, afirma Santo Tomás. Consequentemente, seu sacrifício é oferecido por um descendente de Adão, que é ao mesmo tempo persona divina por la união hipostática. Pero esta união hipostática se inaugura com a participação de outro ser humano, que aceitou entregar os elementos somáticos para que se realize esta união, possibilitando assim o sacrifício que se renueva cotidianamente por la Igreja. Portanto, a união hipostática que nasce, que começa a existir a partir do momento que Maria aceita participar do projeto salvífico, que vai possibilitar todos os sacramentos. Assim, nenhum dos três elementos pode dissociar-se em la ação litúrgica: Cristo, Maria, Igreja. Este vínculo o Papa Juan Pablo II señala com a expressão caro Christi, caro Maria, deixando claro que ele determina a condição de possibilidade da Eucaristia. Maria, afirma o Papa, acorrendo ao Verbo em suas entranhas, isso possível o mistério da Eucaristia. E al decir en la cena, haced esto, el Señor involucra al hombre en la acción divina, con un mandato de realizar esta renovación, cuya materialidad sacramental exige la participación de la corporeidad ontológica en el culto debido a Dios. Así, si María fue necesaria para la encarnación, sirviendo de modo efetivo ao mistério da redenção sacrificial de Cristo, não seria possível desconsiderar sua presença em la renovação litúrgica deste sacrifício, sem quitar del mesmo su pressuposto essencial, que é a materialidade.
Esses pressupostos evidenciam uma estreita relação que existe entre a salvação cristiana e a Virgem Maria. El eslabón que une Cristo, liturgia e salvação. Tema que nos remite diretamente ao próximo capítulo, onde analisamos a atualização litúrgica da colaboração mariana. A ecologia, a eortologia marianas, dão a conhecer a participação de Maria no sacrifício de seu Hijo, que permanece continuamente presente na renovação litúrgica dos mistérios que ela viveu e ela participou. Ela não era seu centro, mas estava em centralidade radical. Esta presença de Maria é tão atual quanto é atual o oferecimento do qual ela participou, como afirma a ecologia. Diz o texto litúrgico: Maria brilha agora em nosso caminho. Agora não é uma ação passada, sino uma ação que é presente e se continua. Sua ação é presente, é permanente, como explica o catecismo. Em la Eucaristia, a igreja, com Maria, está como ao pé da cruz, unida à ofrenda de Cristo. El tú misma, de Simeón, involucra a Maria totalmente em la pasión e em toda a obra salvífica de Jesus, haciendo de ella el fruto más esplêndido de la redención, afirma el concilio. E por todo isso, Juan Pablo II traça uma relação importantíssima entre o Calvário e Maria, o Calvário e o altar, Maria e o altar. Afirma o Papa: Maria está presente em toda a ação litúrgica, porque estuvo presente no acontecimento salvífico, é decir, no Calvário. Está em todo altar onde se celebra o memorial da paixão de Cristo, porque estuvo presente, importante isso, aderindo-se com todo o seu ser ao desígnio do Padre, ao hecho histórico salvífico da morte de Cristo. Portanto, Maria está em todo altar porque estuvo presente ao hecho histórico da morte de Cristo. Os textos litúrgicos do Missal recorrem ao paralelismo entre a venida do Espírito Santo invocada em la Epíclesis e a intervenção do mesmo Espírito em la encarnação do Verbo. Diz o texto litúrgico: el mismo Espírito que cobriu com sua sombra e fecundou as entranhas de Maria, santifique, Senhor, esses dones que hemos colocado sobre o altar. Esta oração estabelece, portanto, uma continuidade entre os dois mistérios, encarnação e Eucaristia. Um paralelo que vai ser profundizado na encíclica Ecclesia de Eucaristia. O texto de Sacrosanto Concilium 103, em paralelo com a doutrina de Lumen Gentium, indica a clave teológica da memória de Maria no mistério de Cristo celebrado na liturgia, por estar unida com laço indissolúvel à obra salvífica de seu Hijo, que em ella se dá em primeira persona ao pé da cruz, puesto que o cuerpo sacrificado presente en el sacramento é fruto de su fiat. Pode ser que uma visão um pouco reducionista tenha o temor de que a percepção da presença de Maria no sacrifício eucarístico empenhe a supremacia e o protagonismo do oferecimento de Cristo. Sin embargo, devemos considerar que, al contemplar a Maria a los pies de la cruz, San Juan ou a mesma igreja não diminui a compreensão da totalidade de seu sacrifício de Cristo que se oferecia por la humanidade. Del mesmo modo, a presença de Maria a los pies de la mesa de la Eucaristia não diminui, sino que ensalza o protagonismo de Cristo. A reflexão teológica sobre a presença de Maria em la ecologia é recente, evidenciando um aspecto de la teologia del culto que quizá não se havia posto de relieve suficientemente hasta la actualidade. Se Maria estuvo presente em la hora del Calvário, não pode deixar de estar presente em la hora de sua actualização sacramental. E isto confirma a enseñança de Juan Pablo II de que Maria se encontra não só em todo altar, sino também em todo cenáculo onde se dá o Espírito a los fieles, porque ela estuvo com os apóstolos presente na efusão do Espírito. É decir, Maria está presente em todos os sacramentos. Essa aceptação inicial de Maria foi dada a uma encarnação redentora. E por isso, seu fiat pode ser chamado também de crucificador.
Así, aceptando el destino de su hijo a la pasión, María acepta su destino a la compasión. La maternidad divina postula la asociación relativa de María a la unión hipostática. La unión hipostática es el fundamento de toda sacramentología. Las acciones que son consecuencia de esta unión cuentan en su raíz con la participación de María, de modo que la unión inescindible entre María y su hijo no puede escindirse cotidianamente en cada celebración sacramental de los misterios pascuales. La presencia de María en el centro del ofrecimiento de Jesucristo pone al desnudo el escándalo central del cristianismo, levantando la pregunta: ¿esta no es María, la hija de Adán, una mujer? Y la respuesta es dada por la propia Virgen: hágase en mí. En ella se hace realidad el sacramento del Padre que origina todos los demás sacramentos, permitiendo aplicar a María las palabras de Cristo: dichoso aquel a quien Dios no sea motivo de escándalo. Definitivamente, Jesús es el Hijo del Hombre porque es el Hijo de María. El memorial litúrgico es real, es efectivo. El memorial litúrgico realiza. Por tanto, ahí também se realizam os actos marianos que foram participativos do mistério que é celebrado. O acto mariano de co-ofrecimento é actualizado, portanto, todas as vezes em que se renueva liturgicamente o oferecimento de Cristo. E é por isso que o catecismo puntualiza que a ação de Maria no acto litúrgico deve estar ao mesmo nível de sua participação no Calvário. Diz o catecismo: em la Eucaristia Maria está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda e a la intercessão de Cristo. É necessário, portanto, valorar a presença ativa de Maria em los méritos espirituais que são alcançados em cada renovação litúrgica do Calvário, posto que en el memorial del Calvário não falta lo que Cristo ha realizado com sua madre, de modo que Maria está presente como madre de la Iglesia em todas as celebrações eucarísticas. Se determina, portanto, uma relação inseparável: Maria, Cristo, Iglesia, Eucaristia. Sin María, Cristo no sería hombre. Sin Cristo no habría iglesia, ni María sería la Madre de Dios. Sin iglesia no hay renovación eucarística y sin Eucaristía no hay presencia real de Cristo durante el período intertemporal. San Gregorio de Narek, recentemente nombrado doctor de la Iglesia, considera a María como cordera, es decir, como ofrenda sacrificial y oblación sacerdotal, unida al sacrificio de Cristo, caracterizando, son palabras de Narek, el sacrificio de María como un continuo holocausto de su vida, que llega a su culmen al cumplirse el fin último de su aceptación inicial. María, por tanto, participaba del único ofrecimiento de Cristo, haciendo todo y solo lo que le competía a ella, estando asociada al sacrificio del altar, donde el mismo Espíritu que la fecundó concluye la obra iniciada en Nazaret. La sequência estudada leva à conclusão de que, não sendo protagonista, Maria está sempre unida a Cristo, especialmente em la renovação litúrgica de seu sacrifício redentor. Por determinação divina, sem Maria, não haveria Jesucristo homem para oferecer o sacrifício em sua natureza humana, nem Igreja, seu corpo místico, para renová-lo. Portanto, centralizamos nossas conclusões em los três interrogantes iniciais. Primeiro, o sacrifício de Cristo, centro de toda a economia salvífica e a la vez um acto de dimensões trinitárias, foi, tanto interna quanto externamente, total, revelando o motivo da encarnação, para que todo el que creia em Ele não perezca, sino que tenha a vida eterna, para que o mundo se salve por Ele. Segundo, Cristo permite a participação da humanidade em sua própria salvação, tomando de Maria a substância material que proporcionou ao Verbo hacer-se único mediador entre Deus e os homens, que é condição de possibilidade de toda a sacramentologia, incluso de la comunhão eucarística. Assim, engendrando a la vítima que seria oferecida para nossa salvação, apresentando-la ao Padre no templo, unindo-se a seu sacrifício, Maria se hizo partícipe de la obra salvífica,
tornando-se com esto madre de todos os redimidos, pois su ofrecimiento difere del de su Hijo en forma y en esencia, pero no difiere en intención y dolor. Por último, la participación de María en el memorial litúrgico del Calvario es consecuencia de su participación en estos mismos acontecimientos. Así, si existió una unión inescindible entre la pasión de Jesús y la compasión de María, no puede darse una disrupción en cada renovación litúrgica del sacrificio que ahí fue realizado, so pena de no ser una renovación real y total, sino parcial y excluyente. El Dios con nosotros, prometido antaño por Isaías, fue concebido por una virgen que quedó encinta por acción divina. Ella misma ofreció por la humanidad y ella misma lo presenta ao ganho em cada altar donde el sacerdote celebra litúrgicamente esse sacrifício. Havendo estado incessantemente unida ao acontecimento salvífico, Maria está sempre presente em sua memória litúrgica. Esperamos que esse nosso trabalho pueda ser um estímulo a novas profundizações e que pueda colaborar para um avance em la Mariologia, permitindo conhecer com mais profundidade a essência dessa união inescindível entre Jesús y María en el sacrificio de la cruz y en su renovación litúrgica. Finalizamos agradecendo a Dios por dar a la humanidad la oportunidad de ofrecerle un presente a su altura, una madre. Sí, Él quiso solicitar, como dijo un autor francés, quiso mendigar de la humanidad esa aceptación que fue respondida por María con la totalidad de su fiat. Santo Tomás de Aquino explica que a gratitud pode dar-se em 3 níveis: cognitivo, el de retribuição e el del vínculo. Essa realidade se hace presente de modo diverso nas culturas e idiomas. Por exemplo, em inglês decimos thank you, em alemão danke. É decir, se vale o primeiro nível de reconhecimento, se vale o nível cognitivo. Em outros idiomas, como o francês, como o italiano, como o próprio castelhano, se vai ao segundo nível, ao nível da retribuição. Decimos merci, gracias, gracias, pero solo em português. Língua que tenho a alegria de ter como materna, conosco o modo de expressar a gratidão a nível do vínculo. E é por isso que decimos obrigado. É decir, esse bem que me has hecho cria um vínculo que me obriga contigo. Assim, desejo que a gratidão a Deus por haver-me dado esta oportunidade de investigar sobre um tema tão profundo se reflete em la obrigação de corresponder a toda a entrega que representou seu sacrifício na cruz e a la totalidade do amor que dirigiu a participação de Maria em este acto supremo. Doy graças a todos os presentes e incito a todos a dizer: graças, Senhor. Estamos obrigados a retribuir esse dom supremo de tu sacrifício e do desígnio de involucrar-nos a cada um de nós outros em ele através do permanente sí de Maria. Graças por la atenção.